Tragédia, neste momento, no Nepal, o número já subiu para 31 o número de pessoas mortas nestas enchentes no Nepal, que as imagens que chegam são impressionantes. Se você não viu, aí a gente está novamente colocando para vocês. Observem a correria de muitas pessoas, os ônibus ali estacionados, e depois vocês vão ver que é uma avalanche que vem e cobre completamente toda a área. É uma imagem realmente aterrorizante o que nós estamos acompanhando. Olha quantos metros de altura dessa grande avalanche de lama. Aí é uma outra área aparecendo, com uma grande construção que nos dá ali uma aparência de ser uma área comercial. As pessoas também estão correndo. A gente não sabe se receberam alerta de avalanche ou se elas começaram a ouvir à distância o ruído. E de repente você não enxerga mais nada. Mais nada. A gente está trabalhando aqui com o número de 31 pessoas mortas, porém é sensível e doloroso que nós tenhamos de dizer isso, que diante do impacto dessa lama, os metros que cobriram, você não consegue mais ver nem aquilo que parece ser um shopping. A quantidade de gente debaixo da água e que tenha conseguido sobreviver, as imagens mostram para a gente que a sobrevivência é algo, assim, uma hipótese delicada. E aí, um outro momento que mostra os carros boiando, a força da água, que é inacreditável. O chanceler do país afirmou que um terremoto causou essa avalanche, que desencadeou em toda a inundação, toda a tragédia. Eu citei para vocês antes que os helicópteros de resgate, e no Nepal você tem um preparo dos resgatistas muito avançado, porque é uma área em que você tem locais muito elevados. Bom, o próprio Everest, os helicópteros não chegam até o cume do Everest, né? Porque o ar é rarefeito, você não consegue ir, as hélices começam a parar. Mas eles são altamente preparados para ir em locais de resgate de adversidade, e os helicópteros não conseguiram pousar em muitas das áreas que nós estamos mostrando para vocês, tá? E aí, é interessante ressaltar aqui que, em teoria, e daqui a pouco a gente chega no professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, que as enchentes não têm exatamente a ver com uma chuva muito forte. Choveu demais e aí essa água desceu com muita força e trouxe junto ali uma avalanche de lama. Porque provavelmente, e eu estou te contando aqui algumas informações compartilhadas pela nossa editora Mariana Catassi, que provavelmente tenha a ver, claro, que nós vamos aqui compreendendo de acordo com as informações oficiais que chegam, mas levando em conta, né, o nosso olhar apurado, conhecimento e tudo que tem sido apurado pela nossa editoria, é que provavelmente tem a ver com derretimento de neve e algumas outras chuvas sazonais. E aí, tanto que não foram observadas. A gente tem informação também dos meteorologistas da CNN, somos aqui o maior canal de notícias do planeta, né? Então eu te compartilho coisas que chegam de diferentes países. Eles dizem que não foram observadas chuvas intensas e generalizadas nas proximidades da área do desastre, segundo uma análise da equipe de meteorologia da CNN, baseada em dados de satélite e de estações meteorológicas. Sobre as nacionalidades, por enquanto, pelo menos, tá? Isso aqui pode aumentar. Nacionalidades de desaparecidos, segundo autoridades nepalesas, são da Índia, Austrália, Países Baixos, África do Sul, Reino Unido e Malásia. Por enquanto, são essas nacionalidades. E entre as áreas afetadas, porque vocês viram que é uma quantidade muito grande de lama, muitos quilômetros afetados. A gente tem aqui algumas das áreas que foram afetadas, e aí mostrando para vocês aqui, primeiro para a gente localizar em relação ao Nepal. O Nepal aparece exatamente aqui. Quando a gente olha aqui para o lado de baixo, ele faz fronteira, a capital da Índia está aqui, ó gente, Nova Delhi. Muito pertinho, mais do que pertinho, faz fronteira com a Índia. Então aqui a gente tem todo o território indiano, deixa eu ver aqui o Paquistão. Então, tudo aqui para baixo é território indiano, tá? Fronteira com a Índia. Tanto que a gente tem informação oficial do governo indiano.
aqui é Índia. E tudo que a gente vê para cima é China. Que nós também já temos informação do governo chinês. Então, tudo aqui para cima é China. Onde é que é o local, quando a gente observa aqui as imagens, onde mais tem registros de adversidade? Exatamente aqui, mais para as proximidades do Tibete, que é essa região aqui, para os lados da China. Então, a gente tem todo o território nepalês, é nesta área. E aqui o que eu estou tracejando para vocês, isso aqui é chamado Hasua. É um vilarejo no Nepal. E por aqui você tem muitos rios que passam por essa região e justamente foi por esses rios que vieram parte dessas avalanches. Mas agora vamos conversar com o professor Pedro Cortes, nosso analista de clima e meio ambiente, para a gente compreender o impacto disso, as possíveis explicações e o que é que a gente sabe neste momento. Professor, o senhor trabalha com clima e meio ambiente há quantos anos? Olha, algumas décadas. Já algumas décadas. Essa imagem que nós estamos vendo do Nepal, em comparação, o senhor já acompanhou muitas tragédias, mas é uma imagem que é aterrorizante. A força e a altura... As imagens são estarrecedoras, são impactantes. O que o senhor interpreta ao ver as imagens? Não, muito provavelmente foi um terremoto que ele causou instabilidade nas encostas, né? Lembrando, é um país muito montanhoso, montanhas muito elevadas, e apesar de ser verão no hemisfério norte, nas partes mais altas ainda há neve. Então isso vem abaixo e faz o que a gente tenha, que a gente chame, né, tecnicamente, de corrida de lama. Porque essa neve ela vai se liquefazendo, né? Ela vai derretendo. À medida que desce a encosta, vai ajudando, né, esse fluxo d'água vai ajudando a carregar detritos, rochas e vai entupindo praticamente os vales com essa lama, com toda essa água, todos esses detritos. E veja, é uma condição muito extrema, porque olha a altura por essa imagem que está passando para as pessoas. Quantos metros deve ter essa construção, né? Uns 30 metros, eventualmente? E a avalanche, professor, ultrapassa. Sim. E uma velocidade muito grande, né? Uma coisa muito impactante. A gente encontra uma certa semelhança nas imagens com o que aconteceu em Brumadinho. Tá? Sim, sim. Mas aqui acaba sendo ainda pior, dá a impressão que as dimensões são muito maiores, porque nós temos uma quantidade muito grande de detritos sendo carreados, né, sendo levados por esses cursos d'água. E repare que nós temos muitos ônibus de turismo, então é uma área turística, uma área onde deve ter muito fluxo, não só dos habitantes locais, mas também de pessoas de outras nacionalidades, o que sempre aumenta aí as consequências dessa tragédia. Uhum. E essa informação, professor, que nós estávamos dando aqui sobre os meteorologistas da CNN, que eles reiteram que é provável que as condições meteorológicas recentes não tenham desempenhado um papel tão importante nesse desastre, porque não foram observadas chuvas intensas e generalizadas. Porque muitas vezes a gente tem a impressão, por exemplo, se a gente considerar Rio Grande do Sul, choveu demais numa área alta e essa água começou a descer e alagou tudo. Então eles estão dizendo que essa correlação eventualmente não seja muito adequada para esse momento. Não, faz sentido o que eles estão falando, porque na verdade nós temos a presença de muita água sob a forma de neve nas partes mais altas. Quando essa neve ela desce por força aí do tremor, né, por força do terremoto, ela vai voltando ao estado líquido e vai ajudando a carregar, né, a todos esses sedimentos, que foram provavelmente também liberados pelo próprio tremor. Então, tudo isso vai, vamos dizer assim, obliterando, congestionando os cursos d'água e gerando esse fluxo imenso de detritos que tem uma imagem, né, anterior a essa que estava sendo apresentada, onde ônibus de turismo eles começam a ser empurrados. Como se fosse um papel. Eles vão sendo empurrados flutuando. E depois eles são... Essa imagem aqui, olha, os ônibus que estão à esquerda, né, esses azuis, eles começam a ser empurrados
como se fossem de brinquedo. E depois ela ultrapassa toda essa altura. Olha a altura que ela chega, né? É um volume impressionante, é uma tragédia muito grande. E eles são carregados como se fossem brinquedos, né? Para você ter uma ideia do potencial destrutivo que tem esse fluxo de lama, de água que percorreu todos esses vales. Né? Nós estamos, inclusive, professor, falando aqui no Brasil e na CNN nos Estados Unidos. Neste momento, eles estão também falando sobre isso. Eles estavam até expondo um mapa, que agora eles mudaram a imagem. Eles estavam expondo um mapa da região, ali mostrando exatamente o Nepal, a área de fronteira e tudo aquilo que diz respeito ao local que foi atingido. Para finalizar, aqui ó, a transmissão deles, é que agora eles passaram a exibir também a imagem que nós estamos exibindo. Segundos atrás, eles estavam com um mapa. Daqui a pouquinho, quando eles voltarem, a gente compartilha com vocês, tá? Estão falando ali com um correspondente e deixando, inclusive, o alerta ali de vídeo perturbador, porque realmente a imagem é perturbadora. E eles estão trabalhando também ainda com o número de 31 pessoas mortas. Aqui, ó, aparecendo. Também 31 pessoas mortas. Agora, a chance desse número evoluir, modificar nas próximas horas é muito grande, porque a imagem realmente veja, é estarrecedora. Essa imagem, ela mostra uma série de pessoas correndo já, porque ouviram ou barulho ou receberam algum alerta. Se a gente contar, tem mais de 30 pessoas nesse grupo. E, infelizmente... De uma imagem. De uma imagem. Não me parece que as condições sejam propícias à sobrevivência de uma parte significativa desse grupo. Aqui estão compartilhando também uma imagem aérea agora com vocês. E em instantes a gente volta para mostrar para vocês exatamente como é que eles estão acompanhando essa história, o que é, levando em conta que nós somos aqui... Agora eles mudaram de assunto, compartilhando também mais outro problema. Não, acho que é a mesma coisa, sim. De turistas, É isso, a mesma coisa. Esse aqui é um vídeo novo, hein? Olha, ali aparecendo a imagem, a água vindo numa velocidade tremenda, levando tudo embora e as pessoas correndo, desesperadas. Mais um vídeo que foi feito, vocês observem que parece ser de dentro de um ônibus. E crianças, pessoas ali, enquanto observam a força dessa água. E agora, voltando, o correspondente que compartilha as informações. Em instantes, a gente volta aqui a conversar com vocês sobre isso, contando com a parceria também do professor Pedro Cortes e as atualizações dessa tragédia gigantesca.